Gente, hoje eu não vim tocar violão, mas eu tive uma ideia e queria passar para vocês. Eu fiz um manifesto, chama Ressignificar o Mundo. Primeiro eu queria explicar para vocês o seguinte, que quem é ator, professor, vereador, vendedor, pastor, escritor, vive da palavra. Então o que aconteceu é o seguinte, aconteceu que fui ali, e quando voltei as coisas eram as mesmas, mas com outro significado, outras palavras. Isso me incomodou muito. E eu consegui catalogar 41 palavras que surgiram com esse um ano de observação que eu fiquei, né, em quarentena, e as pessoas, palavras da empresa e etc. Porque eu sou mais antigo, né? Então, para você ter ideia, eu sou da época que não existia self-service. Quando eu fui no self-service pela primeira vez, eu achei que era no Natal, porque a gente não comia lombo, farofa, por exemplo, e arroz é só em festa de casamento, né? Então, o que aconteceu? Eu percebi várias mudanças no mundo que tiveram. E essa mudança agora é uma mudança interessante, que eu percebi que ela é a síndrome do gestor. As palavras que eu observei são palavras de gestão, né? Então eu queria que vocês ficassem sintonizados aqui nessa minha palestra, né? Aí vem a palavrinha que as pessoas falavam, né? Enfim, né? Enfim. É como se fosse assim, enfim, não é a palavra dessas palavras novas, mas é uma palavra que eu aprendi na época que eu fiz o mestrado. No mestrado eu aprendi outras palavras lindas. Círculo virtuoso. Oh, coisa linda. Círculo virtuoso. Enfim, então, minimizar o risco. Valor agregado. Redução de danos. Então tá, hoje, today, né, eu queria dizer o seguinte, que eu percebi que eu tenho o ouvido absoluto pelas palavras, das palavras que as pessoas falam. E aí eu lembrei do Eric Lana, que é maestro do Canarinhos. Uma vez me comentaram isso, eu achei interessante. Depois eu queria até comentar com o Eric se isso é verídico, mas eu creio que sim. Como ele é maestro e tem um ouvido absoluto. O que é o ouvido absoluto? Estava no ônibus indo para Ouro Preto, e o ônibus fazendo aquela sacudindo o molejo, né? A mola. Ele falou assim, nossa, esse barulho da mola em Ré menor está me incomodando. Então eu consegui catalogar 41 palavras para vocês, né? Então é o seguinte, nessa primeira parte a gente vai terminar nessas 41 palavras e você arraste para cima para poder você vê-las. Gente, voltando nessa ideia das palavras, quando surgiu aí nosso candidato aí, que hoje é nosso presidente, né, da República, surgiu as pessoas falando sobre Paulo Freire. Eu, como já dei aula há muitos anos, né, e hoje estou voltando a dar uma aula, né, na verdade, né, como se fosse uma teleaula, né. Pedrinho, certo o corpo aí, liga a câmera, né, aquela história assim. O que aconteceu? O Paulo Freire tinha uma ideia bacana, por exemplo, se ele fosse dar aula para pescadores e fosse ensinar, por exemplo, o alfabeto, ele ensinaria um pescador M de mar, P de peixe. Se fosse dar uma aula para um pedreiro, P de pá. Hoje, no mundo do gestor, com certeza um gestor ia dar a aula falando P de prospecção. Então eu penso assim, você usar a palavra para poder você adequar o mais alto do conhecimento para a linguagem popular. Aconteceu diferente hoje, quando eu vejo. As pessoas falam de uma maneira, gestor, que você não entende nada. E eu vou passar para vocês as 41 palavras, para vocês entenderem. Por exemplo, da onde essas palavras surgiram? Compõem o dia a dia dos telejornais, das empresas, do mundo de negócios, mas incomoda demais o ouvido. Igual quando surgiu entre nós o gerundismo. Estarei ligando, estarei assistindo você no YouTube, estarei transferindo a ligação. Vocês lembram disso? Dói o ouvido. Então agora vamos ao ápice
da nossa aula de hoje, que seria as 41 palavras. Um momentinho só que eu vou pegar aqui nos meus pergaminhos, né? Vou falar as 41 palavras que vocês vão entender. Primeiro, não existe mais problema, agora é questão. E todo mundo tem que ter uma resposta. Se você faz alguma coisa, eu tenho que entregar. Melhor dos cenários. Atores. Alinhar pensamento. Contingência. Colapsou. Média variável. Novo normal. Impactar. Impactante. Ressignificar. Ponto fora da curva. Tratativa. Negacionismo. Construir pontes. Fazer do limão uma limonada. Solução pontual. Ir ao foco. Vai na bio. Hashtag TBT. Protocolo. Complexo Top Blaster. Pensar fora da caixa. Agregar valor. Spoiler. Prospecção. Coach. Assertiva. Reinventar. Busca ativa. Se joga. Novos velhos. Empoderamento. Desconstruir. Melhores práticas. Conteúdo. Potencializar. Relativo. Há controvérsias. Então, em cima dessas palavras, aí nós vamos agora chegando na parte de a hora da revisão. Vamos na parte prática. Onde você poderá encontrar esse exemplo? Se você pegar esse tal de Salles, que é o gestor, que é o ministro do meio ambiente, ele é um cara que fala isso. Ou seja, falam as palavras. Você poderia falar assim: a importância da floresta, seus índios, sua preservação, negando a sabedoria das plantas, mas o que a pessoa pega a floresta e transforma em palavras que são uma dessas palavras de gestores, que ninguém entende nada. Então agora tem a consequência dos impactos, que é que isso aí, em vez de você pegar e falar as palavras que as pessoas entendem, ela gera uma ilusão, impõe uma cultura, traz uma incompetência para a pessoa, impõe uma nova gestão, traz a confusão, a enganação. Final, eu não vim aqui para facilitar, eu vim para trazer minha observação e, como dizia Ariano Suassuna, só sei que foi assim, salve a liberdade de falar. Falei.